Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós teremos a pesagem da semana, a aplicação e nós vamos montar o meu novo cardápio com a ajuda do prompt que eu criei para ajudar ali com a dieta no ChatGPT. Eu já vou mostrar para vocês como ele funciona, para deixar muito claro como ele é uma ótima ferramenta para nos ajudar. Só que hoje eu vou além, né? Porque eu tô precisando de uma mudança bem grande na minha dieta, porque agora eu introduzi o frango na minha alimentação, que eu não comia. E aí, como eu passei a comer, eu preciso aprender agora onde que eu coloco ele, de que forma que eu vou comer ele ali em quantidades para bater as minhas metas proteicas do dia, porque eu ainda tô meio perdida nessa com o frango agora. Então, bora lá fazer isso comigo. Bora fazer a aplicação da semana, né? Tô aqui com os meus potinhos, o que eu levei pra praia e esse daqui, que é onde eu tinha guardado as minhas ampolinhas, que eu vou transferir agora, né? Então, não tinha feito isso ainda. Esse aqui é o que eu levei pra praia, é o que eu vou usar, mas eu tenho um outro aqui também que eu vou começar tirando dele. Foi. Eu espero alguns segundinhos só, pra garantir que não saia nada. Foi. A aplicação da semana feita. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o peso, que é o peso já pós-viagem, né? Lembra que no vídeo anterior eu pesei assim que eu cheguei da viagem, então eu vi ali o quanto aumentou a minha balança depois de uma semana desregrada na minha alimentação, sem contar calorias, comendo na intuição do que gostava, no que queria comer, enfim, de férias, né, gente? Me permiti e subi um pouco a balança. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês o peso, que é um peso de... Eu cheguei na terça e pesei na sexta. Então, terça, quarta, quinta, 4 dias depois que eu cheguei de viagem. Já tem diferença. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, vamos lá fazer o meu cardápio. Eu tô aqui com o meu celular e eu vou começar a gravar a tela e vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou fazer aqui com o chat pra gente ir conversando e eu ir mostrando pra vocês, tá? Bom, tá gravando. Primeira coisa que eu quero mostrar, eu até vou sair aqui do aplicativo, eu baixei esse aplicativo que chama Dola, tá? Tá mostrando aí na tela pra vocês. Ele é um aplicativo de IA gratuito também, que um pessoal indicou no grupo de WhatsApp que a gente tem aqui do canal. Depois eu vou deixar também o link na descrição do grupo do canal, caso você queira entrar e conversar com a gente lá. A gente fala sobre as dietas, sobre os nossos processos, sobre as nossas aplicações, várias coisas lá a gente está conversando. E aí eles falaram desse Dola, que é um aplicativo bem legal para inteligência artificial, e eu queria usar o prompt nele para ver como funcionava. E aí eu já uni com essa ideia de criar o meu novo cardápio e trazer para vocês o uso nesse Dola, como que ele é, se é interessante ou não, como que essa IA funciona e também se o prompt funciona nela. Eu já coloquei aqui o prompt, tá? E ele já me deu a primeira resposta aqui, falando perfeito que ele vai agir como eu pedi para ele agir. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar para ele as informações. Ele até pede aqui para colocar meu peso de hoje, as refeições, tudo completinho. Só que eu vou colocar além, tá? Eu até recomendo para vocês colocarem isso que eu vou pôr aqui agora. Então eu vou colocar meu peso hoje. Ah, já vou dar spoiler do peso que eu tô. Então, peraí. Vamos ver qual foi o peso que eu gravei, aí eu subindo na balança, e aí a gente volta aqui com o prompt. Cenário diferente pra pesar hoje, porque meu marido ainda tá de férias, então ele tá na cama. Aí eu trouxe a balança aqui pro banheiro, então mais cedo, estou em jejum, já usei o banheiro e vou pesar pra ver qual a diferença de terça-feira. Hoje é sexta, terça-feira foi quando eu cheguei de viagem e pesei o peso que eu postei pra vocês no vídeo anterior. Vamos ver se já baixou? Hoje eu vou fazer a bioimpedância. Então, aqui o peso que eu pesei na semana antes de viajar, tá? Da viagem eu não coloquei, não fiz bioimpedância, nem anotei na balança, porque era num horário que eu não costumo fazer, então era só pra eu saber mesmo. Vou clicar em começar. Bora lá. Pronto, gente. Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês.
Na balança, praticamente já cheguei no meu peso que eu estava. Pouquinhas gramas a mais. Então eu tava com 59,05, né? 59,50 gramas. Agora 59,200. Então era só inchaço, como eu falei. Agora isso aqui talvez eu já perca. Talvez semana que vem eu entre na casa dos 58, não sei. Prontinho, vocês viram, né? 59,200. Então, meu peso hoje é 59,200. Ah, já mandei para ele a mensagem. Ops, vou mandar de novo. Aí já me passa algumas coisas. Ó. Consumir hoje a quantidade exata, 100 gramas de arroz branco. Ele já me deu até uma coisinha aqui, mas eu ainda não vou levar em consideração, porque eu quero mais coisas, tá? Eu vou mandar mais dados meus. Eu quero que ele tenha boas informações minhas. Meu peso, 59,200. Não consigo ir para a linha de baixo? Não gosto disso. Como é que faz para ir para a linha de baixo? Vou ter que mandar num texto só. Minha altura, 1,53 m. Sou uma mulher em tratamento com a tirzepatida desde novembro de 2024. Já perdi 21 quilos. Vou colocar o total que eu perdi, mesmo que eu tenha perdido 5 quilos, eu perdi antes de começar a tirzepatida. Mas eu vou colocar assim, que eu acho que vai ser mais fácil dele entender. Não é mais fácil, né? Pra não ficar dando outros detalhes, né? Deixa eu ver aqui o que eu falo para vocês colocarem mais. Peso, altura, a rotina de treino e a meta. Minha rotina de treino normalmente é segunda a sexta, academia. Eu vou colocar isso, que é basicamente isso. Minha meta inicial era chegar a 55 quilos. Porém, hoje não estou mais tão presa nessa meta. Meu maior intuito é melhorar condicionamento físico. Hipertrofia, vou colocar. Acredito que sejam informações boas, então eu vou mandar para ele meu peso atual. Tá, recebido, mulher, então ele já coloca tudo, tá vendo? Primeiro número para estratégia, meu IMC de 25,3 na faixa de sobrepeso leve, né, que é o que eu estou mesmo, mas sua composição importa mais do que o número sozinho, ok? Gasto energético estimado 1.450 calorias a 1.550, só repouso. Com treinos chega a 1.800 a 2.000 calorias. Então, né, de semana eu gasto um pouco mais. Proteína-alvo, 1,6 a 2 gramas por quilo. Então, em média de 95 gramas a 120 gramas por dia, essencial para manter o ganho de massa, ainda mais com o medicamento, tá? Olha, acho que é interessante isso, que a gente colocar essa informação para ele que a gente está usando o medicamento. O que eu falei, o prompt, ele super funciona para quem não está utilizando o medicamento também. Ele também vai te ajudar com a dieta, com os cálculos certinho. Mas quem está tomando a medicação, informa para ele, porque ele vai fazer a análise pensando nisso, tá? Uma análise rápida, que está bom. Perda consistente até aqui, uso da medicação bem integrado à rotina. Mudança de foco, priorizar massa e desempenho é o melhor caminho agora. Peso pode ficar estável ou subir um pouco, mas isso é músculo e não gordura, ótimo. Que precisa de atenção, sem dados de alimentação, não sei se a proteína está no alvo, tá? É isso que ele tá falando, é porque eu ainda não passei nada, né? Olha que alerta legal. Não deixe a facilidade de comer menos virar carência nutricional. Já postei vídeo aqui para vocês falando dos meus primeiros 5 meses com tirzepatida, que eu praticamente fiquei subalimentada e tive consequências por isso, né? Eu comia muito pouco e isso me deixou muito fraca, apática, foi assim, terrível. Por isso que eu recomendo para vocês insistirem em conseguir se alimentar, em fazer a alimentação correta. Por isso é muito importante o uso desse chat, porque ele vai realmente te mostrar como se alimentar, tá? Se a proteína fica baixa, o corpo usa o próprio músculo como energia e você perde o que construiu. Ou seja, caso eu não estivesse construindo um músculo, ele ia usar tudo que eu tenho de músculo para me ajudar a ter energia ali enquanto eu tô emagrecendo. Então isso não é saudável, não é bom pra gente. A gente precisa de músculo para fazer muita coisa, tá? Coisas simples e básicas, como levantar um saco de arroz, tá? Coisas básicas. Ou até se levantar, tá? O ato da gente levantar da cadeira, a gente precisa de um músculo, então é importante. Eu não vou ler os ajustes agora, porque ele tá me dando e eu ainda não passei informação alimentar para ele.
Não vou passar hoje, porque hoje é sábado. Eu já comi total fora da dieta, porque eu tava fora. Hoje eu fiquei fora de casa, fui almoçar com os meus sogros. De manhã eu comi resto da pizza de ontem, Dia dos Namorados. Então, assim, hoje eu não fiz dieta. Agora à noite tem Jogo do Brasil, e aí a gente vai no churrasco. Então, assim, não tem dieta pra hoje, não vou passar pra ele. Só que nós vamos criar um cardápio. Então, eu vou pedir pra ele fazer um cardápio pra mim. Dola, ela chama Dola, né? Vou por assim. Eu gosto de chamar por nome, gente. Eu sei que é só uma inteligência artificial. Preciso que me ajude com um cardápio elaborado para bater minhas metas proteicas e de macros de maneira estratégica. Eu não consumia nenhum tipo de carne, mas atualmente estou comendo frango. Portanto, deve ser a única carne existente no cardápio. Bom, eu vou colocar só isso, não vou passar informações adicionais, tipo, eu como ovo, como queijo, não. Eu vou deixar ele calcular e vou ver o que que ele me dá. Metas definidas, calorias de 1.750 a 1.850 no dia, manutenção leve, ideal para composição, isso é o que ele vai passando para mim, tá? Proteína de 110 a 120 gramas ao dia, prioridade máxima para não perder músculo, carboidratos de 180 a 200 gramas, energia para treino, ótimo, gorduras de 45 a 55, essenciais sem excesso, e regra, só frango como carne, complementos, ovos, laticínios, leguminosas, aveias e frutas. Perfeito, tá vendo? Não precisei dar detalhes, que o único detalhe era o que eu realmente comia de carne, né? Então, bora lá. Então, ele montou o cardápio de café da manhã, com uma média de 340 gramas de calorias, 40 gramas de aveia em flocos, mais 200 ml de leite desnatado, 2 ovos, uma maçã média e uma colher de linhaça. Legal. Eu já trocaria maçã pelo mamão, porque eu não sou fã de maçã. Mas eu poderia aqui fazer um mingau de aveia, porque eu amo aveia, tá? Eu amo mingau, então eu poderia fazer um mingau de aveia com maçã. Aí eu acho que ficaria super ok, eu conseguiria colocar. Achei interessante ele adicionar linhaça aí, porque provavelmente é para ajudar com saciedade ou algo do tipo, ou ter mais nutrientes na alimentação, porque ela em si não é um alimento ali que vá fazer uma diferença na proteína, no carboidrato ou na gordura. Ela entra só como nutriente. E aí, esse café da manhã eu vou ter 26 gramas de proteína, 42 gramas de carboidrato e 5 gramas de gordura. Legal. Depois, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu pedi um cardápio só para eu ter uma noção do que eu vou comer. Mas depois a gente pode fazer modificações. Eu não vou conseguir mostrar hoje, porque provavelmente será na prática de amanhã. Mas, por exemplo, eu não quero comer aveia com leite e maçã e ovos cozidos. Não é isso que eu quero. Aí eu vou pedir pra ele um café da manhã que eu tenho comido. Eu queria comer ovo, pão, requeijão, que aí eu gosto de colocar no pão. Colocar assim, sabe? Me dê uma outra opção que tenha esses ingredientes calculados. E aí ele vai calcular quanto de pão eu posso, quantos ovos eu deveria comer nessa refeição, sabe? Ele vai ajudando assim. Ou então eu posso só pedir, me dê uma outra opção de cardápio de café da manhã que tenha pão, que é algo que eu goste. Aí ele vai trocar o carboidrato, que ele colocou aqui como carboidrato a aveia, né? E ele vai tirar a aveia e vai colocar o pão no lugar, entendeu? Então, nesse momento, eu não vou pedir para ele mudar, mas ele é super ok para mudar. Lanche da manhã. Lanche da manhã. Eu até vou depois mudar, porque eu não consigo comer lanche da manhã antes do almoço. Não. Aí ele dá 150 gramas de queijo Minas Frescal ou cottage e uma pera pequena. Aqui ele coloca com 22 gramas de proteína em 150 gramas de queijo, com 15 de carboidrato e 6 de gordura. Almoço, um peito de frango de 150 gramas, 80 gramas de arroz, 60 gramas de feijão, 150 gramas de salada, alface, tomate, pepino, essas coisas todas e uma laranja. Olha, ele já colocou vitamina C aqui, hein, gente? Que legal. Aqui eu acho que tá tudo muito legal. Mas essa salada pesada, 150 gramas, eu acho que não precisa se apegar tanto a só 150 gramas. A gente pode colocar uma quantidade maior tranquilamente de salada e legumes cozidos, tá? Ele coloca só a salada,
mas eu posso usar legumes cozidos que também vai ficar super tranquilo. Lanche da tarde. O lanche da tarde ele é meio que meu pré-treino, então eu gosto de ter. Que é um pão francês integral. Eu não como pão integral. Não é que eu não como, né? Eu não acho pão integral francês aqui na minha cidade. Então eu teria que trocar também. Um iogurte natural desnatado e uma banana pequena. Aqui eu acho que ele pecou um pouco, tá vendo? Porque um pão francês integral eu vou comer puro. Não, né? Mas isso eu posso trocar depois. O jantar. 120 gramas de coxa de frango sem pele assada. Aí ele pôs como opção, né? Mas eu não gosto de coxa de frango, então eu provavelmente iria pro filé. 70 gramas de batata doce cozida, 100 gramas de brócolis cozidos e salada verde. Ótimo. E ceia, também não como ceia. Regra chaves: pese cru antes de cozinhar. Frango perde 25% de peso. Ajuste para chegar às quantidades corretas. Coma devagar. Beleza. Ele já deu aqui, como tem pelo menos duas coisas que não vão entrar na minha alimentação, que é o lanche da manhã e ceia, que eu não faço, não consigo, né? A gente já come pouco. Então eu vou pedir para ele reestruturar esse cardápio pensando nisso. E eu vou também informar que o meu lanche da tarde também é meu pré-treino, porque assim ele dá uma olhadinha nisso, né? E eu vou falar em áudio com ele para ver se funciona, porque eu adoro, a hora que eu tô comendo, falar em áudio, tipo assim, agora eu tô comendo 100 gramas de frango e tá. Aí é mais fácil. Dola, eu não consigo fazer nem o lanche da manhã, nem a ceia da noite, então eu quero que você reestruture o cardápio, retirando essas duas alimentações. E o meu lanche da tarde, ele é também o meu pré-treino, tá bom? Vamos lá. Então ele tá escrevendo o que eu falei e vai reestruturar isso aqui. Ele não mexeu muito na comida, provavelmente ele vai mexer na quantidade. O café da manhã tá a mesma coisa. O almoço, 145 gramas de peito de frango cru, grelhado sem pele. 85 gramas de arroz, 65 gramas de feijão, 150... Ele deixou a mesma coisa. O lanche da tarde como pré-treino. Um pão francês, um iogurte natural desnatado, mais uma banana pequena. Bastante coisa, hein? O jantar, 130 gramas de coxa de frango cru, assado sem pele, 90 gramas de batata. Ele não mudou muita coisa. Ajustou ali, não deu muito mais quantidades, mas manteve a mesma coisa. Em tese, eu vou ter aqui, vamos lá, o almoço com 40 gramas de proteína, café da manhã 28, então 4... 7, com mais 16, 8, quase 90 gramas. Aqui no jantar, mais 30, 8, 9, 10, 11. Vai dar ali quase 120 gramas de proteína mesmo, que é o que ele calculou. Enfim, ele me deu, né, aqui um cardápio. Um cardápio com algumas coisas que eu não como. Por exemplo, batata doce não é algo que eu goste, que eu goste de ter ali na minha dieta. Então eu provavelmente vou pedir para ele trocar por uma batata normal. Acredito que sim, para mim não faço tanta questão de comer arroz e feijão na janta, então comer batata vai ser super tranquilo, mas eu vou pedir para trocar. Mas aí eu vou fazer isso só na hora que eu for estar me alimentando mesmo. Amanhã, por exemplo, como eu já tenho um cardápio na cabeça de café da manhã, talvez eu faça ele, acrescente ele aqui e falo, olha, meu café da manhã foi esse. Adapte o restante da minha alimentação. E aí ele pode adaptar para que eu não estoure os macros que foram calculados, entendeu? Então, acaba sendo depois muito simples e usando e alterando esse cardápio, caso eu não tenha gostado e não for comer alguma coisa. Mas enfim, e agora eu vou estar... Agora, pelo menos eu tenho uma base da quantidade de frango que eu tenho que comer. Olha, 150 gramas... 145 gramas no almoço e 130 gramas no jantar. Então aí eu vou fazendo as alterações assim, conforme o que eu tenho vontade de comer e o que dá para acrescentar, né? Lógico que eu não vou conseguir, eu quero comer, se eu quiser comer carboidrato, por exemplo, mais vezes ao dia, eu preciso avisá-lo para que distribua diferente o meu carboidrato. Porque ele colocou aqui carboidrato, eu tenho bastante carboidrato no café da manhã, e bastante carboidrato no meu pré-treino, tá vendo? Enfim, mas dá para eu pedir para ele distribuir. Eu quero só que vocês entendam isso, que ter prompt, ter ali essa inteligência artificial agindo com a gente consegue comer o que a gente gosta sem extrapolar na dieta, porque ele vai calcular pra gente a quantidade que é exata que a gente vai precisar comer. Então, isso é muito legal nele. E o link para esse prompt que eu usei aqui para ir me calculando todas essas coisas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se você tem vontade de ter esse prompt para te ajudar
acessa o link aqui, tem um valorzinho super baixo nele, tá? Para que ajude tanto a mim quanto a vocês, tá? É aquela ajuda mútua. Eu cobro um valorzinho bem pequeno pelo que eu criei e que vocês podem usufruir, porque eu pago uma vez só e depois vocês podem usar na ferramenta gratuita, como esse Dola. Eu vou deixar também o nome certinho aqui, qual que é o aplicativo que eu usei. É muito fácil, tem para Android ou iPhone, e você pode usar. Aparentemente, você pode mandar bastante mensagens ao dia. Ele também deixa mandar foto, então você pode mandar foto do seu prato de comida, foto sua da sua evolução, tá? Então isso é muito legal. Uma coisa que eu gosto também, eu vou até fazer isso aqui com vocês agora, ó. Eu tenho aqui a bioimpedância da última pesagem que eu fiz, dessa que deu 59.200. Então eu vou printar essa bioimpedância e vou mandar para ele, porque assim já fica registrado a minha bioimpedância e a próxima vez que eu fizer e mandar, ele vai estar comparando para mim e fazendo essa avaliação sempre. Deixa eu pegar aqui o aplicativo da balança, vou deixar também o link da balança, essa balança é ótima, super baratinha, e aí você baixa o aplicativo e ele te dá todos os seus registros e sua bioimpedância, tá bom? Selecionei as duas fotos aqui, vou enviar para ele. Deixa eu ver, acho que ele vai entender sem eu mesmo falar nada, tá? Então ele já vai trazer alguma análise para mim. Ó, resumo de dados, tá vendo? Então ele já leu minha gordura corporal, minha massa muscular, minha água, meu metabolismo basal, compatível com a sua altura, nessa base para calcular gasto. Então, o que está bom? Massa muscular já em nível excelente, ótimo ponto para a partida de hipertrofia e gasto calórico. Gordura visceral controlada, menor risco metabólico. Histórico de perda consistente de 21 quilos, que é o que eu tinha passado para ele. O que está errado e com pontos de atenção. Percentual de gordura elevado, o objetivo agora é recomposição, ganhar músculo enquanto reduz gordura, não só emagrecer. Hidratação baixa, reduz desempenho no treino, recuperação e pode atrapalhar a ação da tirzepatida e eliminação de toxinas. Metabolismo basal não é o gasto total. Com seus treinos, seu gasto real fica em torno de 1.700 a 1.800 calorias dia. Alinhei o cardápio anterior exatamente a isso. Alerta: não confie só no número da balança. Com a recomposição, peso pode ficar estável ou subir um pouco. Isso é normal, porque músculo pesa mais e ocupa menos espaço que gordura. O risco real é manter a hidratação baixa. Se corrigir, a balança pode variar no início, mas melhorar todo o processo. Hidratação. Beba no mínimo 2,5 litros de água por dia, distribuídos ao longo do dia. Evite tomar tudo de uma vez. Manter o cardápio definido, 1.780 calorias, 118 gramas de proteína, suficiente para preservar massa com déficit leve para uma queima de gordura. Treino mantém a progressão de cargas, músculo que não é estimulado não cresce. Legal. Acompanhamento. Avalie resultados por medidas corporais e sensação de força, não só pelo peso. Nota 8 de 10. Excelente ponto de partida muscular, mas com pontos claros para ajustar. Hidratação e foco na qualidade da composição, não só emagrecer. Quer que eu recalcule suas metas diárias, já considerando esses dados corporais e a hidratação corrigida? Com certeza, né? Sim, por favor. Deixa eu ver o que ele vai me sugerir agora, porque agora ele vai recalcular, né? Meta diária. Vamos lá. Cardápio, não mexeu muita coisa. Mesma coisa de cardápio. Olha que legal, que ele dá dica de água. Água em primeiro lugar, 500 ml ao acordar, depois 400, 500 entre cada refeição. Evite exagerar durante a refeição para não atrapalhar a digestão. Ordem do prato, salada, proteína, carboidrato. Ajuda a saciedade e controle glicêmico. Essencial com tirzepatida. Avalie por medida. Peso pode ficar estável de 2 a 3 semanas por causa do músculo novo. Meça cintura, quadril, braço a cada 15 dias. Nota de ajuste. É a nota que ele vai dando, né? Isso é legal também. Ele dá, toda vez que você manda para ele a sua alimentação, ele vai te dar uma nota. E é muito legal porque a gente tende a querer acertar mais para ganhar notas boas, tá? Aqui ele deu nota de 10, 9 de 10 pro meu ajuste aqui, né? E aí, conforme eu vou alinhando a minha alimentação com o que ele vai me passando, a gente vai chegando no 10 de 10. Bom, por hoje é isso. Esse vídeo é para mostrar para vocês mais ou menos como que o chat funciona ali, né? Como que o prompt funciona com a IA. E agora eu vou estar realinhando ali a minha dieta, incluindo o frango na alimentação. Vou aproveitar que agora eu tenho frango e vou conseguir fazer as minhas marmitas da semana com uma melhor qualidade, porque eu tava fazendo marmita,
Mas aí eu parei de fazer a minha, porque a minha única proteína do dia, a proteína que eu tava consumindo, assim, na alimentação, era ovo. Eu podia e também comia a proteína de soja, mas eu tinha muita preguiça de fazer a proteína de soja, porque ela tem um sabor forte. E aí a gente tem que temperar bastante. E o tempero forte tá me enjoando, provavelmente por questão da tirzepatida, né? Que ela traz um pouco de enjoo ali. E aí não tava descendo. Então eu tava não conseguindo comer a proteína de soja e minha única proteína estava sendo o ovo. Eu não queria congelar ovo, tipo, cozinhar o ovo e congelar. Então eu meio que parei de fazer a marmita para mim. Eu fazia a marmita faço ainda a marmita pro meu marido. Todo domingo eu faço ali, preparo as refeições e congelo a marmita dele da semana pro almoço. Na janta eu preparo a comida em casa. E aí eu acabava ficando sem marmita. E, cara, as marmitas facilitam muito, porque você ter ali no congelador, já colocar no micro-ondas, tá prontinho para você comer, é outra coisa do que ter na geladeira, cada um na sua panela, você ter que montar o seu prato toda vez que for comer. Pra quem tem dia corrido, tá? Meu dia sempre é muito corrido, então a marmita facilita demais. Agora, com frango, eu vou conseguir pensar melhor nisso. E eu vou depois até usar o chat para isso. Falar, olha, eu vou fazer marmitas, me ajude com esse cardápio. Ele já até passou, né? Mas eu vou pedir receita do frango, essas coisas, porque você pode pedir receita, você pode pedir para ele adaptar para alguma coisa que você goste de comer. Então, dá para incluir muita coisa, dá para fazer muita coisa legal agora com prompt, tá? É só você ter sabedoria de usar. E uma outra coisa muito importante é, ele não substitui um médico, tá? Um nutricionista, um nutrólogo, nenhum tipo de médico ele substitui. Se você já foi no seu nutricionista, você tem o seu cardápio bonitinho, joga para ele. Fala, olha, esse é o cardápio que meu nutricionista passou e que eu vou seguir. Então, a partir disso, a gente vai trabalhar junto, porque aí você vai alimentando ele com o que você comeu durante o dia, porque ele é para isso. No café da manhã, chat, comi isso, isso e aquilo. Ele já vai te dar ali. Você comeu tanto de proteína, tanto de carboidrato, não. Excelente, ótimo. Não, você ficou muito abaixo da proteína que você precisava. Ele vai pedir para você aumentar, vai te dar nota baixa, vai te chamar a atenção e vai te puxar a orelha. Então, isso é muito legal, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like pra mim, deixa um hypar também, tá bom? Prompt com o link na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.